engenharia militar brasileira no nosso território. A própria Constituição ampara não só a defesa nacional, mas também ações de defesa civil e obras de engenharia que são destinadas às Forças Armadas. Segundo o Major, a engenharia é considerada uma arma. A grosso modo, seria um curso dentro do Exército. Cada quartel possui sua especificidade. Quartel de infantaria, artilharia, cavalaria, comunicações, material bélico e muitos outros, e no nosso caso, o quartel de engenharia. A engenharia possui 3 vertentes. O objetivo é a mobilidade da tropa, auxiliar na mobilidade, fazer uma estrada, por exemplo. A contramobilidade, que seria destruir uma estrada para o inimigo não passar, e a proteção. O histórico de engenharia militar no Brasil começou com o trabalho de proteção. Nossas origens vieram de Portugal. Os portugueses foram os primeiros engenheiros que atuaram no Brasil. Criaram a sede do Instituto Militar de Engenharia em 1792 em Portugal, com objetivos de construir mais fortalezas no Brasil colônia. As primeiras obras foram realizadas no centro-sul do país. No Brasil inteiro, existem 11 batalhões de engenharia de construção, sendo 4 deles localizados no Nordeste. O 4º BEC foi criado em Crateús, no Ceará, no dia 19 de janeiro de 1955, e apenas em 1972 ele foi transferido para Barreiras, Bahia. Antigamente conhecido como 4º BEF, Batalhão Ferroviário, pois, na época, era bastante comum obras ferroviárias que tinham o objetivo de desenvolver regiões isoladas. Em 30 de dezembro de 1957, passou a chamar-se 4º BEC, Batalhão de Engenharia de Construção, e em 3 de julho de 1972, o presidente da República, Emílio Médici, assina o decreto de 70.777, transferindo oficialmente a sede do 4º BEC de Crateús, Ceará, para Barreiras, Bahia, onde veio com o intuito de fazer a ligação Brasília-Salvador. A cidade de Barreiras está situada no oeste da Bahia. Historicamente, pode-se dividir o desenvolvimento da cidade em 4 fases. A primeira vem das origens coloniais do século XIX, com a produção da borracha de Mangabeira, que atraiu milhares de imigrantes para a região. A segunda fase vem da década de 70, com a chegada do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, trazendo mais de 1.500 militares e civis e dando um novo impulso na economia da cidade e da região, com a construção de casas, escolas, hospitais, oferecendo empregos e profissionalizando jovens pelo serviço militar. Com a ligação asfáltica de Brasília a Salvador, em 1982, a região atingiu um progresso nunca antes imaginado. Pois bem, a escolha do local, foi baseada na doação do terreno pela família Ailon Macedo e também pelo governo do estado da Bahia, que doou toda essa área, ao pé da Serra da Bandeira, que fica a 1 quilômetro basicamente do que hoje é a zona urbana da cidade, deu-se para construir as vilas militares de oficiais, subtenentes e sargentos, e também a área do 4º Batalhão propriamente dito. Bom, a principal missão foi a ligação rodoviária Brasília-Salvador, cerca de 750 quilômetros, que rompeu o isolamento físico que a região de Barreiras e do Oeste Baiano, no geral, tinha em relação ao resto do Brasil. Olha, as obras começaram em 25 de setembro de 1972, ligando Ibotirama a Formosa do Goiás.
Então de Salvador a Ibotirama já era asfaltado, de Formosa a Brasília também. Faltava apenas esse trecho, né, de 750 quilômetros, que foi oficialmente encerrado, né, concluído no ano de 1982, cerca de 10 anos depois. Nós temos também asfaltamento das ruas em Correntina, em Luiz Eduardo Magalhães, temos perfuração de poços, trabalhamos também com operação pipa, né? O quartel, os tratores do quartel também rasgaram várias ruas em Barreiras, né? Na época do então prefeito Baltazarino, que criou uma relação muito boa com o quartel, né? Ele foi o prefeito no período da chegada do 4º Batalhão, né? E o quartel contribuiu também para a construção do Parque de Exposições de Barreiras. Bom, o porto da cidade contribuiu basicamente para a chegada de todo o nosso material, né? Porque nós não tínhamos estradas em boas condições que ligasse Barreiras a Salvador ou a Brasília, né? Então, o nosso principal meio de transporte era os nossos rios, né? As estradas fluviais, né? Como a gente chama. Então os tratores em si chegavam em balsas, né? O material de construção também, né? O rio, que na época era perfeitamente navegável, contribuiu bastante para a chegada do nosso material. Olha, o quartel está sempre pronto a atender a região oeste da Bahia com qualquer obra que for solicitada. Então, nosso batalhão, nossa principal missão é a construção, e sempre que houver a missão, nós estaremos prontos para isso. Com a estrada finalizada, o setor agropecuário e agroindustrial em Barreiras se desenvolveu, obviamente com a contribuição de outros motivos, como a hidrelétrica de Itaipu e a neutralização dos solos do Cerrado. Em 16 de agosto de 1994, o 4º Batalhão de Engenharia e Construção recebe o título de Batalhão General Argolo, ícone da engenharia que com o seu pelotão construiu em 23 dias uma estrada de 11 quilômetros na Guerra do Paraguai, uma das causas de ter levado o Brasil a vencer a guerra. Graças ao impulso econômico devido à engenharia de construção em Barreiras, ela se desenvolveu como um polo de investimentos e oportunidades, gerou recursos econômicos e tecnológicos e proporcionou o avanço do ecoturismo. A missão do 4º Batalhão de Engenharia de Construção hoje é manter a capacitação profissional na execução de operações de engenharia, ações de defesa externa, garantir a lei e a ordem e, em casos emergenciais, ações de defesa civil. Na divisão do trabalho, se tratando na área de engenharia de construção, existe o engenheiro técnico, responsável pela criação de projetos de engenharia civil, e o engenheiro de combate, responsável pela mobilidade, contramobilidade, defesa e execução dos projetos feitos pelo engenheiro técnico. O Batalhão de Engenharia foi responsável pela execução do contorno rodoviário de Barreiras, a passarela que liga a cidade de Santa Maria da Vitória a São Félix do Coribe, a operação de poços do semiárido, ajudando na perfuração de poços em regiões com grande escassez de água, na revitalização do Rio São Francisco e em obras de planejamento, além de garantir a lei e a ordem e a formação técnica e disciplinar de seus soldados. O Batalhão General Argolo segue hoje sua determinação histórica, o braço forte e mão amiga de todo o oeste baiano, incorporando novas tecnologias disponíveis no mercado. A instrução militar, cumprindo seus objetivos como atividade meio, prepara seus homens para a atividade fim, a construção. Além das obras, destaca-se o papel social do Batalhão General Argolo, gerando empregos diretos e indiretos, parcerias com escolas, creches, asilos, socorro a calamidades causadas pelas secas ou por excesso de chuvas, como Operação Pipa, coleta e distribuição de alimentos, roupas e medicamentos. O 4º BEC, como é conhecido na região, é uma escola de civismo, patriotismo e cidadania.
Os jovens recrutados para o serviço militar aqui profissionalizam-se em diversas áreas, como operação de máquinas, marcenaria, carpintaria, tapeçaria, operação e manutenção de computadores, cozinha, padaria, topografia, atendente de enfermagem, almoxarife, eletrônica, mecânica de automóveis e equipamentos, pintura automotiva e predial, auxiliar de odontologia, construção predial, dentre outras.